Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós que aqui nos encontramos reunidos neste ambiente virtual. Por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos a Deus, agradecermos a Jesus, agradecermos aos espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Este patrimônio que nos foi concedido nesta condição de uma concessão pela eternidade. É por isso que precisamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que conhecemos com o nome de corpo físico. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que veio à Terra para nos ensinar o caminho, ou nos ensinar os caminhos que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, que nos leva pelo e para o caminho do bem, que nos leva para Deus. Agradecermos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos estudos, às reflexões, com base no livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Chico Xavier, em parceria com Emmanuel com Chico Xavier, e o capítulo é o de número 171, ou seja, 171, que tem como título Paciência em Estudo. Então aqui Emmanuel nos traz, através de Chico Xavier, ou nos trouxe através de Chico Xavier, um belíssimo estudo, maravilhosas reflexões, maravilhosos ensinamentos acerca da paciência. Por isso, ele deu como título Paciência em Estudo, ou seja, estudando a ciência da paz, estudando a paciência à luz do Evangelho do Cristo. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, estes esclarecimentos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e a mensagem é a que se encontra no capítulo 95, que tem como título Leviandade Afetiva. Prestemos bastante atenção nestes esclarecimentos da espiritualidade superior, através de Irmão José, acerca do nosso comportamento. Será que nós não estamos ou já não nos comportamos assim em determinados momentos da nossa vida em relação às pessoas que estão conosco fazendo uma caminhada, principalmente no nosso agrupamento familiar? Então, Irmão José começa dizendo o seguinte: não exerças domínio psicológico sobre ninguém. Não exerças domínio psicológico sobre ninguém. Nem submetas quem quer que seja aos teus caprichos. Então aqui, Irmão José já começa nos dando um belíssimo puxão de orelhas, nos chamando a atenção para a questão do domínio psicológico, para a questão dos nossos caprichos. Jamais submetamos quem quer que seja
em relação aos nossos caprichos, porque a escravidão, diz irmão José, a escravidão afetiva é um dos piores males que a criatura humana pode causar ao semelhante. Então, a escravidão afetiva é um dos piores males que a criatura humana pode causar ou vir a causar ao nosso semelhante ou ao vosso semelhante. E ainda ele diz o seguinte: quem verdadeiramente ama, trabalha pela independência da pessoa amada. Então, quem verdadeiramente ama, liberta. Quem verdadeiramente ama, cuida. Quem verdadeiramente ama, trabalha, batalha constantemente para que a pessoa amada alcance, construa a independência afetiva, não escraviza. Porque a leviandade, diz irmão José, a leviandade com o sentimento daqueles que se rendem ou se te rendem às promessas, não passa jamais e jamais passará despercebido da lei maior. Sem sombra de dúvida que este comportamento equivocado não passará, não ficará impune perante a lei maior. Porque o que nós fizermos aos outros, na mesma proporção haveremos de receber. Então, o que fizermos às outras criaturas, na mesma proporção haverá de ser feito a nós mesmos. O que hoje, diz irmão José, o que hoje desdenhas, amanhã suplicarás. Então, se hoje nós desdenhamos de alguém, amanhã nós estaremos, seja nesta existência ou em outras existências no futuro, nós estaremos suplicando àquela pessoa que nós desdenhamos hoje, nós estaremos suplicando o seu auxílio, o seu amparo, a sua proteção. Então é por isso que precisamos trabalhar pelo crescimento dos que Deus nos confiou à guarda e, sem sombra de dúvida, se trabalharmos assim pelo crescimento dessas criaturas que Deus nos confiou, sem sombra de dúvida que seremos admirados por estas criaturas. E aí ele encerra dizendo: não os mantenha à mercê da tua vontade opressora, como quem sempre os deseja em condições subalternas. Então aqui, irmão José encerra estas reflexões nos chamando a atenção que jamais podemos manter qualquer criatura à mercê da nossa vontade opressora, como quem sempre os deseja naquela condição de subalternos nossos. Sem sombra de dúvida que é preciso nos transformarmos em pessoas melhores, auxiliando, cuidando dessas pessoas, de todos que estão conosco, realizando esta caminhada, seja no local de trabalho, seja no templo evangélico, no centro espírita e em especial no nosso agrupamento familiar. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos no estudo acerca da paciência. Estudo com Emmanuel e Chico Xavier, paciência em estudo. E Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus, anotações do evangelista Lucas no capítulo 2, versículo de número 19. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Então assim anotou Lucas acerca da paciência, que é exatamente na paciência que construiremos o nosso futuro iluminado.
E Emmanuel nos esclarece da seguinte maneira, que todos, aqui ele não faz nenhuma exceção, todos nós necessitamos de paciência. Sem sombra de dúvida que todos nós precisamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Então aqui Emmanuel já começa nos dizendo e nos esclarecendo que todos nós necessitamos de paciência. Ao mesmo tempo, todos nós igualmente precisamos estudar a fundo a função educativa da paciência na nossa vida. E aí ele nos mostra na sequência algumas nuances da paciência, nesse estudo acerca da paciência. Paciência, sim, paciência é serenidade. Então, paciência é serenidade. Paciência não é conivência com o erro do outro. Paciência é serenidade. Consequentemente, serenidade é calma. Calma, porém, não é aprovação ao desequilíbrio. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para isto, que paciência é serenidade, que ao mesmo tempo é calma, porém não é aprovação ao desequilíbrio. Ele nos diz que paciência também é compreensão. Ao mesmo tempo, em sendo compreensão também é entendimento. No entanto, entendimento não quer dizer que nós tenhamos que nos comportar ou que este entendimento seja um passaporte ao abuso. Então, paciência é compreensão, entendimento, no entanto, não é passaporte ao abuso. Então, paciência é compreensão, é preciso entendimento, mas não enxerguemos este entendimento, esta compreensão, esta paciência como sendo um passaporte ao abuso. Ao mesmo tempo, ele nos diz que paciência é harmonização. Sim, sem sombra de dúvida, que paciência é nos encontrarmos, é estarmos em harmonia com a lei maior. E, ao mesmo tempo, a harmonização significa ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência. Então, se nós nos comportarmos com paciência ou com harmonia ou de forma ajustada, isso não quer dizer que nós tenhamos ou estejamos nos comportando de forma a dar apoio à delinquência. Não é isto. E ainda ele diz que paciência é tolerância. Paciência é tolerância. Tolerância significa brandura. Entretanto, brandura não é dar aparência de honestidade ou aceitarmos ou concordarmos com o erro deliberado das outras criaturas. Então, paciência é tolerância, é brandura. E ainda Emmanuel diz na sequência que paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Sem sombra de dúvida que isto é paciência.
é termos esta capacidade de verificarmos as dificuldades, constatarmos, detectarmos as dificuldades ou os desacertos na engrenagem da vida, no nosso cotidiano, e não ficarmos de braços cruzados, porque ter paciência não é ficarmos de braços cruzados, é fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance e ter a serenidade, ter a calma, ter a compreensão, ter o entendimento, ter a tolerância, a brandura, para esperarmos o tempo, mas agindo constantemente de acordo com as nossas condições, sem toques de alardes e também sem farpas de irritação. E ainda Emmanuel nos esclarece na sequência da seguinte maneira, que em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. Em todos os aspectos da paciência, por todos os ângulos que formos buscar ou enxergar a paciência ou estudar a paciência, ele nos chama a atenção que enxerguemos, verifiquemos, busquemos em Jesus esta condição maior ou este exemplo maior de paciência que passou aqui pela terra. E aí Emmanuel, na sequência, nos diz da seguinte maneira, ainda acerca de Jesus, ainda acerca da paciência, que o Mestre Jesus foi aqui no mundo, o paradigma de semelhante virtude, ou seja, de paciência, mas não foi conformista, porque ter paciência ou agir com paciência, com serenidade, com brandura, com harmonia, não é agirmos ou nos encontrarmos nesta condição de conformados com o problema. Então é por isso que ele nos chama a atenção que Jesus foi, quando aqui na terra, este exemplo maior de semelhante virtude, ou seja, de paciência, mas não foi e não se comportou em momento algum na condição de um conformista. Nunca Jesus se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem, e em lhe lembrando a serenidade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Então aqui Emmanuel nos lembra que Jesus agiu e continua agindo com tanta paciência, com tanta brandura para conosco, que mesmo depois de nós o crucificarmos, ele voltou, ele se materializou e ficou, conforme nós encontramos nos evangelhos, ficou por 40 dias aqui entre nós, ainda nos ensinando. Então é por isso que ele diz que o Cristo se revelou tão paciente que mesmo depois de assassinarmos ele voltou ao nosso convívio. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos. Então prestemos atenção nestas informações de Emmanuel, porque ele diz que Jesus escolheu materializar-se diante de criaturas que eram, na sua maioria, sem muitas instruções, eram iletrados e medrosos, mas eles eram suficientemente sinceros
para continuar-lhe a obra libertadora. Em fazendo esta escolha, porque ele sabia que os discípulos, apesar de serem iletrados e medrosos, eles eram suficientemente sinceros e fortes para continuar-lhe a obra, ele preferiu assim e não se materializou diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundo conhecedores das revelações divinas. Mas, no entanto, os fariseus, que eram altamente intelectualizados, habitualmente eles se encontravam atolados em conveniências e preconceitos e, por isso mesmo, capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, assim nos fala Emmanuel que Jesus se comportou desta forma, conforme nós temos esses registros nos evangelhos, preferindo se materializar a criaturas iletradas, a criaturas medrosas, mas que eram fortes, eram sinceras, para levarem adiante a sua palavra, o trabalho de semeadura, ao invés de ele se materializar diante de criaturas iletradas, mas que viviam atoladas nas conveniências e preconceitos aqui da terra, e que eram perfeitamente capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e para aqueles que quiserem estudar um pouco mais acerca da paciência, e todos nós, sem sombra de dúvida, precisamos, busquemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, no item de número 7. Item de número 7, que tem como título A Paciência. Uma mensagem belíssima acerca da paciência. Reflitamos e estudemos acerca do assunto, mas, acima de tudo, pratiquemos paciência uns para com os outros. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.